Hoje é primeiro domingo e todo primeiro domingo nós temos caminhado com o nosso tema anual, Vida, qual o sentido da sua? E em cada mês falado num capítulo do livro de Eclesiastes. Hoje, sendo o mês 11, falaremos no capítulo 11. Eclesiastes 11, eu farei a leitura de todo o capítulo de Eclesiastes 11. A palavra do Senhor diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará ou colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez e nesse instante pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito dirija, Senhor, a tua igreja em atenção à tua palavra, em compreensão da tua verdade e principalmente em disposição em praticá-la. Abra os seus corações e as suas mentes, que eles estejam atentos à sua voz. Não deixe com que nenhuma dificuldade, problema, angústia, incerteza em seus corações atrapalhem este momento onde eles estão aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. E instrua o teu servo através, ó Pai, do teu Santo Espírito para a proclamação da mesma. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Nós sabemos e já estamos chegando ao fim do livro de Eclesiastes, e sabemos que esse livro, o tema principal desse livro é a sabedoria. Sabedoria é o tema principal de todo o livro de Eclesiastes. Se você pegar e começar a ler este livro e atentar, observando tudo que fala sobre a sabedoria e essas circunstâncias, você vai perceber como é importante você atentar quanto às circunstâncias de ser sábio. Ser sábio, à luz da Bíblia, é aplicar o que Deus nos ensina no dia a dia. Você pode ter o maior de todos os conhecimentos de qualquer pessoa da Bíblia, um conhecimento bíblico enorme. Mas se esse conhecimento não for aplicado na sua vida, no dia a dia, além de você não ser sábio, você será um tolo. As pessoas acham que por conhecer a Bíblia e saber de cor muitos versículos da Bíblia, são sábios, ou alguns até reconhecem, nossa, como fulano conhece tanto da Bíblia, como ele é sábio. Tolice. Se esse conhecimento não for transformado em prática no dia a dia, não tem valor nenhum. E isso é evidenciado nas nossas escolhas no dia a dia.
Desde a escolha que você tem do estudo ao seu trabalho, qual é o curso que eu vou fazer numa faculdade, qual é a empresa, qual é a área comercial que eu vou trabalhar, desde a questão nos seus relacionamentos, com quem eu me relacionarei, como eu escolho um relacionamento, é apenas algo passageiro de qualquer jeito, ou de fato os meus relacionamentos são escolhidos à luz da palavra, que é algo que eu escolho para ser já o meu cônjuge? Como você tem vivido com sua família, ou aplicado essas verdades na família, nas suas amizades, em todos os relacionamentos? A maneira como nós administramos os recursos que Deus coloca na nossa mão, como nós desfrutamos das nossas alegrias, como atravessamos as nossas lutas, no cumprimento de cada uma das nossas responsabilidades, na maneira como nós aproveitamos a nossa juventude e de como nós encaramos a nossa velhice, ou como enfrentamos o nosso envelhecer. Sabedoria é aplicar o que Deus fala sobre cada uma destas coisas na nossa vida, no dia a dia. O livro de Eclesiastes, e nesse texto que nós vemos que a sabedoria nos leva a caminhos de prudência. E é o que nós falaremos nesta noite, os caminhos da prudência. E o que é prudência, afinal de contas? A descrição de alguns dicionários diz que é uma virtude que faz prever, procura evitar as inconveniências e os perigos, é cautela, é precaução. Isso é prudência. Outros vão dizer que prudência é paciência ao tratar de um assunto delicado, de um assunto muito difícil. É você agir com paciência no trato com estes assuntos. Essa prudência ou essa cautela é uma qualidade essencial, mas essencial mesmo, que pode determinar como nós usamos as nossas outras virtudes, inclusive. A prudência determina como você usa as suas outras virtudes. Ser prudente é também acertar nas outras áreas da nossa vida. É como você tem o seu autocontrole, como você tem coragem em enfrentar as suas lutas. Ser cauteloso significa saber tomar algumas decisões, ou tomar decisões difíceis, inclusive, mas decisões de uma forma inteligente, baseada em princípios. E princípios que te levarão a um lugar, te levarão a um momento melhor. Ninguém age com cautela para chegar num lugar pior, para a situação ficar pior. Nós agimos com cautela para melhorar as circunstâncias da nossa situação. Diante disso, eu quero trazer para os irmãos esse caminho da prudência. Primeiro, ser prudente que nós devemos observar é agir, e agir com cautela e moderação. Vejam os versículos de 1 a 3. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Agir com cautela e moderação naquilo que é de nossa responsabilidade. Primeiro é isso. Vejam que no primeiro versículo fala lança, ou seja, é uma responsabilidade sua de lançar o pão. E ser prudente no agir com cautela e moderação é você agir com essa cautela e com essa moderação naquilo que é de sua responsabilidade, naquilo que é do seu compromisso. Vocês, eu creio que todos nós aqui temos responsabilidades diárias. E muitas dessas responsabilidades se repetem diariamente.
Você tem o seu trabalho na empresa, você chega de manhã e possivelmente você cumpra com uma rotina exatamente todos os dias, mudando uma ou outra circunstâncias ali, ou de trato, ou de contato, mas você segue essa rotina para cumprir com o seu trabalho. E como é que você tem agido diante dessas que são responsabilidades? Ou seja, aqui alguns vão dizer, se lança o teu pão sobre as águas, muitos vão dizer que era pela circunstância do comércio dos navios no rio, e dizia, lança o teu trigo ali, até chegar até o porto para vender, e depois você vai ter. Mas eu vejo aqui uma circunstância, inclusive, de cautela nesse lançar o pão, e principalmente de cumprimento de responsabilidade. Aquilo que é para você fazer, outro não tem que fazer. Então, se você precisa fazer, faça. E na hora vai voltar. Ou seja, aquilo que você tem de responsabilidade no trabalho, você não cumpre com o seu trabalho para no final do mês receber o salário? Então lança o teu pão, ou seja, trabalhe, cumpra com a obrigação que é sua responsabilidade, outro não vai fazer, porque depois de muitos dias você o achará. Ou seja, a recompensa disso voltará. O pagamento disso, a paga disso vai retomar. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Isso é cautela. Alguns vão dizer também, não, é porque nós devemos compartilhar com os pobres e tal. Sim, é uma verdade, mas aqui também é aquela cautela, veja, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Então, que você esteja preparado para isso. E qual a preparação? Aqui ele está dizendo, se eu ajudei fulano, certamente quando eu tiver necessidade, ele até por obrigação também vai me ajudar. Essa é a percepção do que ser prudente é agir com cautela e moderação, em primeiro lugar, naquilo que é de nossa responsabilidade, não é de outro. Você precisa fazer. Mas também agir com cautela e moderação diante de situações que nós não podemos prever e não podemos controlar. Quantas situações acontecem na nossa vida assim? Quantas vezes as pessoas recebem a notícia? Hoje, o reverendo lá Josafá, com a sua esposa, e de repente a gente recebe a notícia, faleceu. Você de repente recebe a notícia, você está enfermo com doença muito grave. Você chega no seu trabalho e diz, olha, nós estamos dispensando e você está sem emprego. Cautela e moderação nas coisas imprevisíveis. E as coisas imprevisíveis chegam. Elas batem à nossa porta. E como nós estamos sendo? Será que estamos sendo prudentes? Porque se estivermos agindo com cautela e com moderação nessas situações, certamente você estará agindo com prudência. Lance o pão sobre as águas e espere. Ou se vem e acontece alguma situação difícil e complicada e assim por diante, reaja também a elas. Sabe por quê? Porque estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo as árvores para o sul ou para o norte, a gente não sabe. Você sabe onde vai cair um raio? Você sabe quando o raio bate numa árvore, para que lado ela cai? Você sabe quando uma árvore está podre e de repente, quantas árvores a gente vê em São Paulo caindo quando chega nessa época de temporal? E cai em cima de pessoas, de carros e assim por diante. Nós não sabemos. São os imprevistos que acontecem na nossa vida. Estamos agindo com prudência? Se você está agindo com cautela, com moderação, certamente o seu agir está sendo prudente. Uma segunda situação, dos versículos de 4 a 6, ser prudente, além de agir com cautela e moderação, é trabalhar e não ficar apenas esperando. Quem somente observa nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também vocês não sabem o que Deus vai fazer, quais são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente, ou se nenhuma. Ser prudente é trabalhar e não ficar esperando cair do céu, como muitas vezes alguns fazem. Tem gente que fica observando o vento, tem gente que fica observando os céus, mas muitas vezes alguns ficam observando, só aguardando a situação ideal. E hoje cedo até a gente falou um pouco sobre isso. E muitas vezes essa situação ideal nunca chegará na sua vida. O que você tem é o real. O que você tem é o que está nas suas mãos. Mas tem gente que fica esperando. O dia que eu achar o emprego, que me colocar naquela formação que eu estudei tantos anos, naquela especialização, que me honre com um cargo adequado, aí eu aceito trabalhar. Aí abre o armário de casa, está tudo vazio. Mas não, eu estou esperando aquele emprego que é adequado à minha formação. Tem gente que fica assim. E ainda acha que é a obrigação dos outros ainda sustentá-los. Tem gente que trabalhar, e aqui ele está dizendo, semeia de manhã, não descanse à tarde. Porque o que você semeou de manhã, talvez não vingue. E o que vai acontecer? Você não vai ter nada para colher. Semeie de manhã e semeie à tarde. Porque se o dia de manhã não vingar, quem sabe à tarde vingará. Se Deus for bom, as duas vingarão. Você terá o seu sustento. Trabalhe e não fique esperando. Há um termo que lá na Bahia nós usamos, no Nordeste é muito usado, e hoje minha mãe, feliz da vida, mandou para a gente um vídeo que lá estava uma chuva maravilhosa. Ela feliz, né? O nordestino, baiano, terra seca. Cai chuva, é bênção, a maior bênção de Deus, né? E ela filmando lá aquela chuva forte e tudo. Mas esse período lá na nossa região é o que nós usamos o termo até de que plantaram no pó. O que é plantar no pó? É antes mesmo de qualquer chuva, inclusive. Alguns esperam dizer, não, deixa a primeira chuva chegar e aí nós plantamos. Muitos, na sua fé e na sua esperança, chega aquela época, antes mesmo de chegar a chuva, já vão lá e plantam. Para que realmente produza. Aquela muitas vezes não vinga porque a chuva não vem. Ele vai lá de novo e planta, insiste de novo. Até Deus abençoar com a chuva e ele tem com que se alimentar e sustentar. Agora imagine se ele plantasse lá no pó e ficasse olhando, esperando a chuva. Morria e ele, não, eu creio que vai brotar, hein?
nós não suportaremos, porque eles são muitos. Não são poucos os nossos dias maus. Somente no Senhor nós encontraremos o discernimento de desfrutar das alegrias no momento de alegria, reconhecendo que são bênçãos de Deus certamente, mas também e bem como a força necessária para os dias de luta. Somente nele nós assim o faremos. Ser prudente é saber que haverá dias de trevas. Se hoje está bem, está lindo, maravilhoso, não é maldição, não é agouro, como muitos dizem, é certeza, meus queridos. Os dias maus é, é certo em nossas vidas. Não adianta nós nos enganarmos e querermos fugir disso. Uma outra coisa, uma quarta situação em ser prudente, é que ser prudente é desfrutar da vida e da força da juventude. No versículo 9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Eu acho uma grande tolice e uma besteira nós querermos que os nossos jovens não vivam a sua alegria, não vivam aos seus dias da sua mocidade. Aqui ele está dizendo exatamente que é possível fazê-lo. Alegrem-se os jovens nos dias da sua mocidade. Aproveite cada um desses dias, porque veja, inclusive eles são rápidos e passageiros. Depois assumem as suas responsabilidades, casam, viram pais de família, e o dia de mocidade ficou para trás. É verdade que tem alguns que são avós e querem ser jovens ainda, né? Lembra de um personagem do Chico Anísio? Era do Chico Anísio? Acho que era. Sou jovem, meu. E o cara já estava já quase com a muleta na mão. Mas vestia bermuda, boné para trás, e agia e queria agir como jovem. Nós devemos agir como jovem nos dias da nossa juventude. E não podemos restringir isso dos nossos jovens. Eu tenho certeza e certeza absoluta de que muitos de vocês aqui, eu espero que seja a maioria talvez não, mas viveram a sua juventude, dias felizes e alegres, sem ter que fumar um cigarro de maconha, sem ter que colocar uma nicotina nos lábios, sem ter que se prostituir de qualquer forma. Eu tenho certeza que muitos de nós vivemos a nossa mocidade assim. Então é possível. Ah, mas nos nossos dias está tão difícil, está tão complicado, é verdade, mas ainda é possível. Eu vi esses dias um casal, nem evangélicos eram católicos. Um casamento, não me lembro que programa que foi, que eu assisti na televisão, não me recordo, onde eles tomaram a decisão de se casarem puros. E chegou a, eu acho que 90 dias do casamento, nem de se beijarem. E cumpriram, e estava mostrando o casamento lá, o padre fazendo o casamento, e na hora do beijo foi até uma coisa meio hilária, assim, o negócio, né, a plateia, porque sabia, todo mundo sabia do compromisso que eles haviam feito. E foi um evento, né, a hora do beijo, depois do casamento, porque 90 dias sem beijar. Então é possível. Como que não é possível? Existe, inclusive, um grupo de jovens cristãos, eu não vou me lembrar o nome agora, não me recordo, mas que tem esse compromisso diante de Deus, de se casarem puros. Por que que os nossos jovens não conseguem? Não há desculpa. A Bíblia, ela não proíbe os jovens viverem a sua alegria e a sua felicidade. A fase da juventude é para viver a alegria e a felicidade, sim. E tem muitos meios de desfrutar isso. E muitos meios saudáveis, puros, diante de Deus.
Ser prudente é poder desfrutar da vida segundo o sábio e da força da juventude, mas desfrutar nos caminhos que satisfazem o Senhor, que agradam ao Senhor. Não vem com essa história, ainda sou jovem, por isso que eu não estou na igreja, ainda eu sou jovem, por isso que eu não me dedico mais, deixa eu aproveitar mais a vida. Não vem com essa história, não. Você pode aproveitar a sua vida dentro da igreja, sendo fiel ao Senhor. Com certeza você pode fazê-lo. Precisamos nos lembrar que, inclusive, a exortação aqui do sábio, quando diz: mas anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Mas sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. E uma prudência dentro aqui é observar o que Jeremias diz: como corrupto é o coração. E de nós atentarmos para isso e observarmos isso. Mas uma última coisa que eu quero trazer para os irmãos nos caminhos da prudência, essa sabedoria que nos traz prudência. Ser prudente é afastar o desgosto e a dor do nosso coração. Será que é possível? O versículo 10 diz assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida é passageira, é vaidade. Afasta do teu coração, ser prudente é afastar o desgosto e a dor do nosso coração, não permitindo que eles tomam conta de nós, encham o nosso coração e vivamos só angustiado. Foi o tema, inclusive, que nós trabalhamos hoje de manhã. Deus tem nos abençoado de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Por isso nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer essas bênçãos do Senhor. Certamente reconhecer, mas confiando sempre na sua providência, no seu cuidado, no seu amor, que isso tudo é a fonte da nossa alegria. Aqui no versículo diz assim: porque a juventude é passageira, é vaidade. A primavera também. Vocês sabem por que normalmente usa-se essa estação do ano para se referir, inclusive à idade, né? Mais uma primavera. Por que não mais um verão? Mais um inverno? A primavera é a primeira ou é a última estação do ano? É a última, não é não? Verão, outono, inverno, primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Normalmente a gente começa pela primavera, mas ela não é a primeira, ela é a última. Passa, fica de lado e olha como passa rápido. Como passa rápido. Eu tenho comentado algumas vezes que, na minha consciência e dentro da prudência que Deus tem dado ao meu coração, já estou vivendo de ladeira abaixo. Passei dos 40, gente. Se eu viver 80, é glória a Deus. Então metade já foi. O que eu tive que subir, eu subi. Agora é ter a consciência, o cuidado e o discernimento de viver cada dia e aproveitar cada primavera, que a juventude já foi. Passa muito rápido. Olha, eu me recordo dos dias quando eu pegava a minha bicicleta e saía empinando no meio da rua e arrebentava a cabeça no meio da rua. Rasgava todos os joelhos que tinha. E chegava em casa e ainda apanhava da mão. Mas ficou tão para trás isso, está tão longe. Mas foi tão rápido que passou. Mas em todos esses dias, em todas essas situações, faça uma estatística na sua vida.
Você viveu mais na dor, na angústia ou na alegria? Muitas pessoas criam as suas próprias dores. Muitas pessoas atraem as suas próprias dores. Muitas pessoas criam seus problemas e sofrem por eles. Ao invés de estar lutando para aqueles que chegam à sua vida, ele está resolvendo, mandando embora, batendo a porta e não deixando entrar. A própria pessoa cria as suas dores e as suas angústias. Ou será que você não fica angustiado quando você recebe a sua fatura de cartão de crédito e seu salário não dá para pagar nem 10% daquilo? E quem que gastou? Foi Deus. Deus estava doido para ir no shopping e torrou seu cartão de crédito. Eu não consigo entender que um cristão que tenha temor de Deus fica tranquilo devendo. E quem criou essa dor e essa angústia? Você. Seja prudente na administração dos recursos que Deus te dá na sua mão e a dor vai ficar de fora. A angústia fica de lado. Ou não? Quantas dores as famílias estão sofrendo por pecados cometidos pelos próprios? Os pecados não a dor do pecado não adentra a nossa porta, bate, entra, fala: olha, eu sou o pecado de fulano, vocês vão sofrer com ele, tá bom? Não, bate na nossa porta por causa dos nossos próprios pecados e a dor entra. O sofrimento entra, o divórcio entra, a divisão entra, a briga entra. Dentro da nossa própria casa. Quem foi que criou? Afasta a dor e a angústia dos seus corações. Você tem condição de fazê-lo só agindo corretamente. E deixa com que as coisas imprevisíveis, como nós já vimos, nos encha de dor. E essas imprevisíveis é ainda buscando a orientação do Senhor para resolvê-las. Às vezes a gente valoriza tanto o que é passageiro e o que nos traz dor e desvaloriza o que nos traz alegria. Não é desse jeito? Vou dar um exemplo aqui para vocês que é simples. Alguém chega na igreja e diz assim: eu quero contar uma bênção, Senhor, eu estou muito alegre. O que foi? Ele me permitiu comprar um carro. Oh, glória a Deus, irmão. Qual é a próxima bênção? Olha, eu quero pedir oração pelos irmãos, porque infelizmente eu cometi um pecado terrível. Irmão, o que você fez? Aí já chama outro, aí no outro dia já está contando para outro, aí já está espalhando e já está crescendo. É o que a gente diz, o que é bênção a gente diminui, o que é maldição a gente aumenta. Como é que você vai afastar a dor e a angústia do seu coração valorizando o que é ruim? Qual é o provérbio que é utilizado? Notícia ruim? Chega logo, porque o povo valoriza a notícia ruim. Notícia boa? Ih, é difícil. Prospera. Afasta. Seja prudente. Valorize a mínima bênção pequeníssima que Deus lhe concede. Dê valor. E aquilo que é ruim, aquilo que traz dor, diminua, lute para tornar o mínimo possível. O mínimo possível. E você estará assim, afastando da sua vida a dor e a angústia. Ser prudente é agir com cautela, é agir com moderação. Ser prudente é trabalhar e não ficar esperando. Ser prudente é saber que haverá dias de trevas. Ser prudente é desfrutar da vida e da força da juventude, conforme Deus assim nos instrui. E ser prudente é afastar o desgosto e a dor do coração. Se nós agirmos prudentemente, da forma que o sábio aqui coloca, eu tenho certeza que a sua vida será, como dizem por aí, um mar de rosas. Será abençoadora. Tenho certeza disso. Eu quero terminar mostrando uma imagem
E eu espero que todas as vezes que você deparar com esse sinal, você lembre disso. Fique na sua memória. Essa figura me trouxe uma simplicidade, mas um ensino muito grande no trato. A figura não vai ser projetada? Não vai, que pena. Mas eu vou descrever a figura. A gente guarda melhor quando a gente vê, né? Tá bom. Achei que estava sendo projetado. Pensem num sinal de trânsito. A disposição das luzes é vermelha, amarela e verde. Olhe ao lado desse sinal de trânsito o significado do vermelho, que é pare. Olhe ao lado do amarelo, que é pense. E olhe ao lado do verde, que é haja ou agir. Então, quando você olhar e parar em frente a um semáforo a partir de hoje, lembre sempre, pare, pense e haja. Se você seguir esse padrão na sua vida e em todos os momentos da sua vida, dificilmente você terá problema. Quando você olhar aquela situação do primeiro, do vermelho, pare. Sabe quanto tempo eu fiquei parado aqui? 10 segundos só. É pouco tempo. Esses 10 segundos podem fazer diferença na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho. E enquanto você para, o que você vai fazer? Eu vou pensar. Eu vou observar a situação. E depois de você parar, de você pensar, haja. Tome uma atitude. Tome uma providência. Então guarde isso. Eu vou repetir mais uma vez para você guardar. E quando você estiver com o seu carro, estiver no trânsito, vê o semáforo, você lembre dessa mensagem e lembre da sua vida sintetizada ali naquele semáforo. Pare, pense e age. Todos os momentos, se você não lembrar das palavras, lembra das cores e você vai lembrar do que significa. Para o semáforo é pare, é um cuidado de alerta, de atenção, e um cuidado de seguir, vai em frente. É a mesma coisa. E eu tenho certeza absoluta que muita coisa na sua vida será diferente se você agir assim. Você será um homem e uma mulher prudente, será um jovem prudente. E terá uma vida vivida com prudência e com sabedoria. O sábio nos ensinou nessa noite os caminhos da prudência. E espero que os irmãos, a partir de hoje, possam trilhá-los. Nunca tomem decisões precipitadas. Nunca haja de forma atabalhoada. Mas lembre disso. Eu preciso ser prudente. Eu preciso viver uma vida de prudência. E as bênçãos do Senhor certamente me guiará, estará sempre presente na minha vida. Quem quer ser prudente aqui? Quem quer? Glória a Deus, pois todos querem. Mas eu quero que você viva com prudência. Não deseje só. Vive essa prudência em nome de Jesus.